Quando o assunto é reunião de condomínio e prestação de contas, sempre surgem dúvidas. E quantas dúvidas! Para explicar pontos importantes sobre este assunto, eu recebo agora a advogada, a doutora Carolina de Lulo Ferreira, da Juliane Advogados. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Os condôminos têm acesso às contas do prédio e dos pagamentos que foram feitos? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Realmente esse é um assunto que gera muita discussão e às vezes muita insatisfação no condomínio. Os condôminos, eles sempre têm dúvida se eles têm direito a ter acesso a essas contas e a forma com que elas devem ser prestadas pelo síndico e pela administradora do condomínio. É direito de todo o condômino ter acesso às contas do condomínio, ou seja, como os valores que são alocados e que são fruto, na verdade, do recolhimento coletivo, são alocados nas atividades do condomínio e em prol deste. A prestação de contas, ela é um dever legal do síndico e ela decorre do direito de transparência, que é aquele direito que o Código Civil, ele traz, na verdade, para os condôminos. Agora, caso ele não obtenha essas contas, tem algum meio alguma via para trazer a verdade à luz? A prestação de contas, ela deve ser realizada anualmente pelo síndico. Ele deve convocar uma assembleia para esse fim específico. Deve constar lá na ordem do dia, dentre outros assuntos, a prestação de contas. Quando o síndico faz essa convocação, todo o condomínio que tiver interesse, ele deve comparecer. Se ele verificar que já decorreu um ano e não teve a prestação de contas ou a convocação para essa assembleia, ele deve se reunir com os demais moradores do condomínio para que eles possam suscitar essa assembleia. Um morador sozinho não consegue suscitar a assembleia de prestação de contas, mas em vista da coletividade, eles podem fazer uma solicitação em conjunto e exigir que o síndico preste contas. Se eles não conseguirem isso pela via administrativa, todos, enquanto coletividade, têm o direito de pleitear essa prestação perante o judiciário. E essa prestação de contas, doutora, ela é anual, pode ser semestral, pode ser quando os condôminos se reúnem e querem saber? Normalmente, ela é prestada de forma anual conforme determina o Código Civil. Todavia, o próprio regimento interno do condomínio pode fazer uma previsão diferenciada, por exemplo, que seja feita semestralmente. O que os advogados e as administradoras têm orientado é no sentido que seja feita de forma semestral, para que não se perca nada e para que os condôminos possam ter uma participação ativa na gestão do condomínio. De forma semestral, consegue-se reduzir a forma com que essas contas são prestadas e os assuntos que vão ser tratados, facilitando não apenas a assembleia, mas também que os condôminos tenham interesse em participar delas. E quais os motivos que podem levar os condôminos a quererem marcar uma reunião, uma assembleia? Existe uma prioridade? Normalmente é com relação aos gastos que são inerentes à própria atividade do condomínio. Atividade não, na verdade a utilização do condomínio. Por exemplo, o condomínio está antigo, ele precisa de alguma melhoria específica e o síndico não está dando atenção específica para isso. Ou alguma situação extraordinária que possa ser decorrente, por exemplo, de um façamento ou de uma quebra de alguma coisa relacionada ao condomínio que impacte diretamente na vida de todos. Normalmente, as assembleias são requeridas para tratar de valores, de forma de arrecadação e de destinação desse valor em prol do bem comum. Caso a manutenção do edifício não esteja a contento, o morador pode convocar outros profissionais, apresentar outras propostas e reunir as pessoas, mesmo que oficiosamente? Então, esse é um assunto que é um pouco complicado. Por quê? Porque as decisões que são tomadas dentro de um condomínio, elas são pautadas em uma decisão de uma coletividade de acordo com o quórum, ou seja, o número de pessoas que precisam votar a favor de um determinado assunto. Se, por exemplo, for posta uma matéria à votação e a maioria dos condôminos decidir pela prestação de um fornecedor específico ou de uma solução diferenciada daquela que você entende como devida, é muito difícil conseguir reverter, porque o interesse da coletividade ele vai prevalecer em detrimento do interesse individual. O que nós orientamos os condôminos assim que eles tomarem ciência da ordem do dia que for tratada, eles começarem a pesquisar sobre aquilo que eles entendem que é mais aplicável para o condomínio e também, por exemplo, orçamentos, no caso dos fornecedores, para que quando seja dada a palavra a eles em assembleia, eles possam demonstrar tudo aquilo que eles pesquisaram ou que eles entendem que é devido para constar em ata. Caso dê um problema posterior, ele já tem lá documentado. Aí vai a votação também, né? Vai a votação, sempre. Mas ele já tem aquilo documentado. Ou ele pode tentar persuadir os demais com base naquela documentação que ele tem.
Porque é muito difícil você chegar numa assembleia sem saber de nada ou não prestar atenção na ordem do dia. É o mais comum, na verdade. As pessoas só vão para ver se vai ter impacto no condomínio. É difícil alguém se empenhar e verificar e pesquisar sobre aquela ordem do dia que vai ser tratada para trazer material para a assembleia. Mas é o que deveria ser feito, porque é a coletividade que vai votar, mas às vezes a sua opinião pode impactar diretamente. Obrigado pelas informações, doutora. Muito obrigada e um ótimo resto de dia para todo mundo. Obrigado, uma boa noite e bom descanso. Nós entrevistamos a doutora Carolina de Lulo Ferreira, advogada da Juliane